A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz: Mas se te empenhares em buscar a Deus e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se fores puro e correto, com certeza ele se levantará por ti agora mesmo e te restaurará com justiça. Nós estamos no capítulo de número 8, onde nesse capítulo nós vamos ver que vai ocorrer o primeiro discurso, de Bildade. Bildade é o segundo amigo, a debater com Jó. Então o texto ele foca na defesa da justiça de Deus através da teologia da causa e efeito. Então Bildade ele argumenta que o sofrimento ele é consequência de pecados e insinua que Jó ou sua família fizeram algo errado para merecer a tragédia. Nós vamos ver que no início desse capítulo, nós vamos ver que Bildade, ele vai acusar os filhos de Jó, de terem errado. Então, de forma insensível, Bildade ele sugere que os filhos de Jó morreram, foi porque pecaram contra Deus. Ele tenta justificar o Criador, afirmando que Deus nunca perverteria a justiça. Quando ele diz assim: até quando falarás assim? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus deturparia o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Então, Bildade, em sendo insensível aqui, ele vai dizer que foi os filhos de Jó que pecaram e por isso foram atribuídos tudo isso, esse mal, por causa do pecado dos seus filhos, que eles pecaram contra Deus. Então, é a teologia da causa e efeito. Ele argumenta que o sofrimento ele é consequência de pecado, insinuando que Jó e sua família fizeram algo errado. E nós vamos perceber que não é assim. A gente não pode atribuir algo que a pessoa está passando, uma provação, por causa da família. O Senhor ele sabe de todas as coisas. Então aqui ele vai tentar justificar, acusando, afirmando que Deus, o Criador, nunca perverteria, a justiça. O outro ponto é o apelo à sabedoria, do passado. Bildade, ele vai dizer a Jó para ele examinar a história, e o conhecimento dos antepassados. Então, ele argumenta que os antigos sabiam e entendiam que quem age mal acaba mal. Então, aqui, ele está falando, pedindo para que Jó ele venha a buscar a sabedoria dos sábios, para poder entender tudo isso aí, porque eles diziam que quem age mal acaba mal, atribuindo, a teologia da causa e efeito, e que é o que muitos dizem, aqui se faz, aqui se paga, quem age mal acaba mal, e nem sempre, muitas das vezes tem pessoas boas que estão agindo bem e estão passando por prova, estão passando por luta, passando por dificuldade, mesmo até nos caminhos do Senhor. Outro ponto é a metáfora da natureza, que ele vai usar nesse texto, para ilustrar o destino dos ímpios. Então, Bildade ele usa imagens como o papiro e o junco, que murcham rapidamente sem água, e a teia de aranha, que representa uma esperança frágil. Então, ele afirma que aqueles que esquecem de Deus desaparecem como essas coisas, fazendo ali, comparando os homens, muitas das vezes, a obra-prima da criação de Deus, a uma teia de aranha, algo assim, supérfluo. Então, que o Beldade, ele tem alguns pontos, a palavra, pode, se nós quando lemos esse texto, lemos a palavra, os conselhos,
Tem coisas, se nós não tivermos a sabedoria do Senhor, não meditarmos na palavra, nós acabamos até acreditando, como muitos hoje acreditam, né, em frases formadas, frases de efeito, frases que dizem que a pessoa acaba acreditando, né, naquilo, mas não examina, né, realmente a fundo para saber que o nosso Deus, todos nós estamos sujeitos a passar por provas, por lutas, por dificuldade, seja qual for, seja o crente ou não crente, né? Bem sabemos que aqueles que estão desgarrados do Senhor, né, eles vão padecer, mas vão padecer sem o Senhor. Mas aqueles que estão com Cristo, mesmo no seu momento de dificuldade, o Senhor, ele está sempre presente em nossas vidas, né? Nós vamos ver também nesse texto uma promessa de restauração, né? Porque apesar da dureza, Bildade ele concluiu com uma palavra de esperança. Essa palavra de esperança que ele vai concluir esse capítulo, né? Quando ele diz mas por certo, Deus não rejeita o correto, nem segurará os malfeitores pela mão. Capítulo 20, versículo 20, agora o 21. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam serão envergonhados e a tenda dos ímpios não resistirá. Então, observe que, né, Jó a buscar a Deus, né, sinceramente, a aconselha Jó a buscar a Deus sinceramente e afirmar que só Jó, que se Jó for puro, reto, né, sua situação será restaurada e seu futuro será grandioso. Então, vamos ver que há uma esperança, né, para todos nós. E a mesma coisa é para mim, para você. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, né, pode ter certeza que o Senhor ele tem todo o poder para entrar com providência, seja qual for a causa. O erro de Bildade, esse segundo amigo de, de Jó, né, o argumento de Bildade, ele é falho porque se baseia na premissa de que todo sofrimento é castigo imediato pelo pecado pessoal. Isso não é verdade. Ele não consegue enxergar a realidade espiritual que Jó está vivendo. E seu sofrimento é uma provação permitida por Deus e não uma consequência de maldade. Então o Senhor ele permite, né? E muitas das vezes as consequências vão vir, mas entenda que nem todo a situação de provação, de dificuldade que a pessoa passa é por causa do pecado. O pecado, sim, ele vai, né, afastar o homem de Deus, e o homem afastado de Deus, fazendo a vontade da sua carne, vai errar, vai falhar. Mas aquele que está no Senhor, mesmo que ele esteja passando por prova, pode ter certeza que o deserto ele é por um período. O texto ele mostra como é comum que as pessoas tentem encontrar respostas lógicas, né, e simplistas para a dor alheia, né, acabando por julgar e ferir quem já está fragilizado. Então, vamos tomar cuidado, né, quando nós vemos uma pessoa passando por dificuldade, né, tentar encontrar uma resposta lógica, né, e simplistas, como muitos procuram tentar, né, entender sobre a dor alheia, e acaba julgando e ferindo quem está fragilizado. Então, que nesse dia você também fique com essa palavra, né? Que essa mesma palavra mas que por certo Deus não rejeitará o correto e nem segurará os malfeitores. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Creia nessa palavra, que o Senhor tem todo o poder para fazer isso, né? Então que você nesse dia fique com essa palavra, que Deus te abençoe poderosamente.